Fica quieto por um segundo. Você acabou de entrar num cômodo e não sabe mais o que veio buscar. O que você faz? Fala em voz alta? Eu vim aqui pegar o quê? Ou você tá cozinhando, concentrado e de repente percebe que tá descrevendo em voz alta cada passo do que tá fazendo? Agora eu viro o frango? Coloca o sal? Ou pior, você tá sozinho em casa, completamente quieto, aí de repente ouve sua própria voz dizendo alguma coisa e pensa, espera, eu tava falando comigo mesmo. Todo mundo faz isso. E todo mundo tem um momento de vergonha quando alguém ouve, mas aqui vai a virada. Falar sozinho não é sinal de problema nenhum, é sinal de que o seu cérebro tá funcionando exatamente como deveria. E tem uma explicação científica muito mais interessante do que você imagina por trás disso. Tudo começa na infância. Você provavelmente não lembra, mas entre os 2 e os 8 anos de idade você falava sozinho o tempo todo, em voz alta, sem filtro, sem vergonha nenhuma. Um pesquisador chamado Lev Vygotsky estudou isso na década de 1920 e deu um nome para o fenômeno fala privada. Ele observou que crianças pequenas, quando precisavam resolver um problema, montar um brinquedo, desenhar alguma coisa, começavam a narrar em voz alta o que estavam fazendo. Agora eu pego essa peça, coloco aqui. Vygotsky percebeu que a criança estava usando a fala como uma ferramenta de organização do próprio pensamento. Ela externalizava a voz de um adulto que havia a guiado antes e usava essa voz como guia interno. Com o tempo, essa fala vai ficando mais baixa, mais rápida, mais resumida. Dos 8 anos para frente, ela some da boca e entra direto para dentro da cabeça. Vira a voz que você ouve na sua própria cabeça quando está pensando. Mas ela nunca desaparece completamente. Em momentos de esforço, de pressão, de concentração intensa, ela escapa, literalmente sai pela boca sem você pedir permissão. E é aqui que fica interessante, porque o cérebro adulto que fala sozinho não está sendo irracional, está usando exatamente as mesmas regiões que usa quando você fala com outra pessoa. O que muda é só o destino da mensagem. Quando você fala sozinho, exames de imagem mostram que o cérebro ativa a região responsável pela produção da fala e o córtex auditivo, responsável por ouvir. Ou seja, você fala e ouve ao mesmo tempo dentro do próprio crânio. Mas tem mais. A fala interna também ativa o córtex pré-frontal, que é a região responsável por planejamento, decisão e controle de comportamento. E quando essa fala vira um diálogo interno, ela ativa a mesma região que você usa para entender o ponto de vista de outra pessoa numa conversa real. Em outras palavras, quando você debate consigo mesmo se aceita aquela oferta de emprego ou não, seu cérebro está simulando uma conversa de verdade, com perspectivas distintas, com vozes diferentes, tudo dentro de você. A ciência identifica 4 tipos principais de fala autodirigida. O primeiro é instrucional, quando você se orienta em voz alta numa tarefa. Agora desliga o forno, depois pega a chave. O segundo é organizacional, quando você estrutura prioridades. O terceiro é emocional, quando um sentimento escapa pela boca. Não acredito que isso aconteceu. E o quarto é motivacional, quando você se dá um empurrão. Vai lá, você consegue. Cada um serve a uma função diferente e todos acontecem de forma automática, sem decisão consciente. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não sabe. Existe uma pesquisa que mostra que a forma como você fala com você mesmo muda completamente o resultado do que você está processando. Quando você fala na primeira pessoa, eu tô nervoso, eu não vou conseguir. Você fica mais dentro do problema. A pressão sobe, o desempenho cai, mas quando você muda para a terceira pessoa, usa seu próprio nome, algo curioso acontece no cérebro. Ele cria distância do problema, como se você fosse um observador externo aconselhando outra pessoa. A pressão diminui, a clareza aumenta, o desempenho melhora. Atletas de alta performance fazem isso. Pessoas que passam por situações extremas de pressão fazem isso intuitivamente e a razão é simples. O cérebro processa seu próprio nome de forma diferente de qualquer outra palavra. Falar com você mesmo pelo seu nome é, literalmente, acionar outra parte do seu próprio cérebro. Mas se falar sozinho é tão útil, por que a gente sente vergonha quando alguém vê? A resposta é simples. Desde a adolescência, o cérebro aprende que falar sozinho em público é associado, erroneamente, a algum tipo de problema. Então a fala privada vai sendo reprimida, fica cada vez mais interna, mais silenciosa. A maioria das pessoas ainda move os lábios levemente quando está concentrada, ou murmura em voz baixa quando está sozinha. É o mesmo mecanismo, só com o volume no mínimo. O que a ciência diz é que reprimir isso não te torna mais saudável mentalmente. Na verdade,
pode ser o contrário. Pessoas que permitem a fala privada têm desempenho melhor em tarefas complexas, processam emoções com mais clareza, tomam decisões mais racionais. Então, na próxima vez que alguém te pegar falando sozinho e der aquele sorrisinho de canto, você pode explicar que seu córtex pré-frontal estava organizando informação de forma mais eficiente do que o cérebro da pessoa que está te julgando, ou pode só fingir que não estava fazendo nada. Funciona também. O ponto é esse: a fala privada não é um defeito, é uma ferramenta, uma que você tem desde os 2 anos de idade e que o seu cérebro nunca parou de usar, só aprendeu a esconder. E agora que você sabe disso, presta atenção hoje, você vai perceber quantas vezes a sua própria voz escapa sem você notar. Pode ser murmurando uma tarefa, pode ser ensaiando uma conversa difícil, pode ser só "ai que frio" quando você abre a geladeira às 11 da noite, seu cérebro tá conversando o tempo todo. Me conta aqui nos comentários, em que situação você mais se pega falando sozinho?